Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele trata de um pedido de habilitação em inventário e quais devem ser as providências quando há concordância ou quando há discordância dos herdeiros, né? Eu estou falando do recurso especial 2.045.640 de Goiás, RESP 2045640. Como de costume, na descrição desse vídeo, vocês vão encontrar a referência completa do julgado e a disponibilização da ementa para os senhores. O que nós tivemos aqui na origem que justificou a devolutividade para apreciação do STJ por meio desse RESP? Nós tivemos uma ação de inventário e partilha ajuizada pela esposa em razão do falecimento de seu marido. No curso do inventário, apareceu um suposto credor, apareceu um sujeito se dizendo credor do falecido e que a dívida não havia sido paga e ele pretendeu habilitar o seu crédito, portanto, no inventário para que ele fosse pago e somente após se desse a partilha dos bens. O espólio e os herdeiros não concordaram com esse pedido de habilitação do crédito e o juiz rejeitou, portanto, esse pedido de habilitação e determinou a conversão da habilitação em ação de cobrança nas vias ordinárias. Vejam, o artigo 643 do CPC, ele prevê realmente que, não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. O que o juiz pode fazer é o seguinte: o juiz mandará reservar em poder do inventariante bens suficientes para pagar o credor, quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente, numa cognição sumária, a obrigação e a impugnação não se fundar, a impugnação pelo espólio pelos herdeiros, em sua quitação. O 642, parágrafo 2º, prevê também quanto ao pagamento dos credores do espólio. E no parágrafo 2º prevê lá, concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para pagamento. Então a situação é, em havendo concordância, o juiz determina a separação para pagamento. Em havendo discordância, o juiz determina a reserva de valor em uma cognição sumária e remete o credor para as vias ordinárias. Essa que é a interpretação do artigo 643. Quando o juiz nega a habilitação do crédito, o credor dispõe de um prazo de 30 dias para ajuizar a ação ordinária, a fim de buscar o seu crédito. Mas não é que aqui ele não vai poder nunca mais cobrar. Não é que é um prazo prescricional para fulminar sua pretensão. Ele tem esses 30 dias para aproveitar aquela reserva de bens que o juiz eventualmente tenha determinado lá no inventário. Quer dizer, se ele deixar passar mais do que 30 dias, perde a eficácia daquela reserva de bens eventualmente decretada pelo juiz. Então, a responsabilidade pelo ajuizamento da ação ordinária é do credor excluído no inventário. O juiz não pode determinar a conversão do pedido de habilitação do crédito em uma ação de cobrança, em substituição às partes. O juiz aqui estaria propondo uma ação em nome do credor. Ele não pode fazer isso. É inerente aí afasta a inércia da tutela jurisdicional, ao acesso à justiça na sua vertente de liberdade individual. É livre o acesso à justiça, mas vai à justiça quem quer. O judiciário não pode sair por aí propondo ações. E, mutatis mutandis, seria isso que o juiz estaria fazendo, né? Então, essa situação de remeter para as vias ordinárias o pedido de habilitação quando não há concordância, acaba sendo também uma exceção ao juízo universal do inventário, a competência universal do juízo do inventário, prevista no artigo 612. Por esse dispositivo, o juízo do inventário seria responsável por decidir
todas as questões de direito e de fatos comprovados mediante documento, salvo justamente quanto à impugnação de habilitação de crédito, hipótese na qual essa regra de competência universal do juízo do inventário não se aplica. Então percebam que, quando há discordância sobre a habilitação do crédito e o pedido é encaminhado para as vias ordinárias, passa a ser da competência do juízo cível a ação de cobrança, monitória ou de execução, conforme o caso, conforme a natureza do título do ato comprovado que o credor tiver, que o suposto credor deter. Mas o juiz não pode, ele instaurar de ofício, realizar uma conversão de ofício e um pedido de habilitação numa ação de cobrança, por exemplo. E basta a discordância, mesmo que o fundamento não seja adequado, porque o juiz ele não faz análise. Essa, como nós vimos, é uma exceção ao 612 da competência universal do juízo do inventário. Então, ele remete para as vias ordinárias e não faz nenhuma análise quanto ao fato de ser devido ou não. O máximo que ele faz numa cognição sumária, a depender se tiver provado por instrumento, provado por documento, é fazer reserva de bens que naqueles 30 dias ficarão, se a ação for proposta, então, destinada à satisfação daquela obrigação. Então, mesmo que o pedido dos herdeiros, mesmo que o fundamento dos herdeiros não seja adequado para a recusa, essa regra especial que excepciona a competência universal do inventário, ela é aplicada. Não compete ao juízo do inventário emitir julgamento com relação à questão em disputa, pois essa não é uma das questões em que ele está autorizado a decidir em caso de conflito, como nós reiteramos aqui da análise do artigo 612. Então, qual foi a conclusão a qual o STJ chegou nesse recurso especial 2045-640 de Goiás? Aspas, eu passo a ler. É ônus do credor, não admitido no inventário, o ajuizamento da ação de conhecimento, não competindo ao juiz a conversão do pedido de habilitação de crédito em ação de cobrança, pois estaria se substituindo as partes, ok? Então, meus amigos, isso que eu separei para falar com os senhores, nesse caso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Em breve, né? Em breve nós teremos certamente novos vídeos aí analisando as decisões do STJ e do STF na vertente processual. Um abraço.